assim? Agora eu vejo que tá. Demorou. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, mundo, Berlim, Leiden, Holanda. Bem-vinda, Vivi, muito bem-vinda aqui na Torre. E, puxa vida. Muito obrigada, estava louca para subir nessa torre. Estamos lá na Torre, aqui na Torre. Estamos aí na internet. Vivi, antes de começar, eu queria tocar um sininho para nós, tá? Para essa conversa. E também eu queria fazer uma pequena memorização, né? Como é que é o nome disso? Rembrandt, né? É da sua irmã, tá? Obrigada. Muita paz nessa passagem e vamos a energia do Ti mandando aí as boas vibrações para nós sempre. Pra todo mundo. Tá? Meu irmãozinho está ali também, a gente está junto nessa, tá? Arrasou. Bom, para realmente começar, eu vou dar uma pequena falar de você, né? A Vivi, a Vivi, que ela gosta de chamar de Vivi, né? Pode ser Viviane. Ela mora uma pessoa que eu conheci, eu vou dizer uma pessoa, não é nada dessa coisa de nome, mas eu conheci essa moça e ela super me cativou, assim, sabe? Então, e ela começou a fazer, foi no ano passado, né? O Pod na Gringa, que é um podcast, também um canal aqui no YouTube que ela tem, super bacana. Ela mora em Berlim e ela também conversa com pessoas lá de Berlim, brasileiros que migraram para Berlim, que moram lá, foram estudar, e etc, etc. Assim como ela. E agora eu estou tendo o privilégio, o prazer de recebê-la aqui para ela contar agora o caminho um pouco reverso, né? Você vai contar agora para mim, porque eu quero saber, e o mundo quer saber também, como você foi parar nessa cidade enlouquecedora e como você se tornou a linda garota de Berlim. Eu amo Supla, eu amo Supla. Assim, quando você colocou aquela chamada no seu stories, eu falei, ai, que lindo, no shorts, né? Eu falei, ai, que lindo, eu adoro essa música, e de fato foi uma das primeiras músicas que me fizeram olhar para Berlim, porque quando essa música aconteceu, eu era uma adolescente na escola, né? E eu me lembro que em 1989, eu estava acho que era na oitava série, eu não lembro. E aí, a minha mãe me acordou muito cedo e falou, levanta para ir para a escola, o muro caiu. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e a minha professora de geografia naquele dia deu uma aula em outubro, né? Deu uma aula sobre o Muro de Berlim e por que ele estava caindo, porque todo mundo ficou perguntando por quê, né? E eu era uma garota do interior de São Paulo. E foi aí que eu comecei a despertar o desejo de conhecer essa cidade muito louca que é Berlim. Eu tenho, sim, descendência de família alemã, mas a gente nunca conseguiu procurar pelo documento, né? Assim, Bebete. E enfim, né, demora muito, envolve muito dinheiro, e depois eu descobri que a guerra destruiu todos os documentos, enfim, é uma longa história, mas eu gostaria também de agradecer antes de mais nada, esse convite. Eu fico muito feliz de estar aqui na Torre hoje, porque eu sou muito sua fã pra caramba, assim, você é uma das pessoas mais animadas e mais good vibe dessa social media, sabe? Quem fala que a social media é só maquiagem é porque não conhece Bebete ainda. Então, porque você é muito verdadeira, assim, você é muito você na mídia social, isso é cativante pra caramba, cara. Por isso que eu falei, nossa, eu gosto muito da Bebete. E eu conheço você de outros carnavais, assim, de vista bastante, né? Da época de alguns clubes lá de São Paulo. Eu lembro que eu estava sempre na fila do Clube Massivo e você estava sempre lá na porta, e aí Cine Babado me chamava de Chaveirinho. Ela falava, Chaveirinho pode entrar.
Você estava bem próxima dela. Então, nessa época, eu comecei a perceber você assim, mas para mim era uma celebridade da noite, né? E eu fico muito honrada de conhecer essa celebridade, que na verdade na minha cabeça era uma celebridade, mas eu vejo que é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada. Ai, obrigada a você, é mútuo, é recíproco. É de coração mesmo, é o que eu sempre sinto e sempre senti. E, bom, eu estava fazendo Universidade de São Paulo em 2004, e aí eu fazia letras alemão, né? Então eu trabalhava com moda em São Paulo e falei, nossa, a USP não tem bolsa de intercâmbio, mas ela fornece uns intercâmbios se você bancar tudo. Então o que eu fiz? Eu fui trabalhar, juntar dinheiro e vim para cá em 2007 fazer um intercâmbio sem bolsa, né? O amadorismo que a USP e a área de humanas tem para oferecer para esse mundo. E aí eu encontrei uma outra colega da faculdade aqui e foi a primeira pessoa do Brasil que eu encontrei fora do Brasil. E eu vim para cá fazer um ano de intercâmbio e eu me deparei com aquela desaceleração que São Paulo acelera você e eu desacelerei demais aqui. Trabalhando nesses trabalhos que alemães não querem fazer, né? Eu fui limpar o chão de uma fábrica porque eu não falava alemão, não falava inglês, e vim para cá para estudar, né? A língua e o idioma e a cultura e tudo, e acabei percebendo que eu fazia qualquer tipo de job e eu conseguia viver uma vida de estudante mais feliz aqui. Então, eu desacelerei aquela vida de São Paulo, eu voltei para São Paulo depois de um ano, eu finalizei meu curso da USP e eu já consegui um mestrado, falei, eu quero voltar para lá. E foi assim que eu voltei para Berlim. Eu fiquei um ano em São Paulo, um ano em Berlim, um ano em São Paulo e voltei para cá. E eu estou até hoje há 15 anos, entendeu? Foi assim que eu vim parar. Fiz mestrado, fiz um monte de coisa, estudei de novo, e assim a gente vai montando a nossa vida de imigrante, né? Que não é que na realidade não tem nenhum glamour aí, simplesmente é um desejo mesmo e a vontade de fazer uma coisa diferente do que eu já fazia lá. Vivi, é engraçado que você, com a sua experiência no Pod na Gringa, eu vou citar aqui várias vezes o Pod na Gringa, o seu podcast, porque existe vários, eu vi por aí, pods no gringo, na gringa, não sei o quê, mas o seu, para mim, se diferencia muito dos outros, tá? E aparentemente com esse mesmo conteúdo do meu, aparentemente, que o meu é diferente, tá? Porque o meu é o formato sem duas telas, sim, né? Assim, conferência, esse formato conferência, e eu já estou vendo que assim eu quase nem precisei, pela sua experiência de entrevistar pessoas, de conversar com pessoas, você já fez 12 episódios, uma coisa assim, né? Eu tenho 13 no ar e mais 2 para entrarem, assim. 13 no ar, mais 2 para entrar. Então, você já fez 13 episódios, quer dizer, você já é uma youtuber já consagrada, né? A gente está sempre aprendendo, né? Já viu o que acontece aqui com todo dia problemas técnicos. Assim que eu tiver mais frequência, eu também vou melhorar nesse quesito. Mas o importante para nós é realmente, através das histórias dos outros, né? Que eu percebo similaridades entre você e eu, né? Apesar de zilhões de diferenças, né? Nós temos essa necessidade de comunicar, de contatar pessoas, de comunicar, para assim a gente também até conta um pouco da nossa história através do outro, porque cada um tem uma história diferente, absolutamente, né? Absolutamente. Mas se assemelham, porque, por exemplo, assim, eu ia fazer a pergunta, como é que você foi parar aí no sentido? Foi por amor? Foi por estudo? Foi porque se apaixonou por Berlim? Foi porque foi procurar um trabalho melhor? Não, o seu foi porque você já estudou letras, você estudou alemão, já tem sobrenome alemão, quer dizer, você já tem um background alemão, né? Muito grande, assim, né? E depois essa coisa do Muro de Berlim, né? E toda essa mítica da cidade de Berlim, né? Que cada pessoa tem uma Berlim. Eu nunca morei em Berlim, mas seria uma cidade que seria para mim, né? Não foi. Sou passageira, né? Sou passante daí. Amo essa cidade.
Infelizmente, nunca morei aí, mas, ao mesmo tempo, as coisas, quando não são para ser, elas não são para ser. Claro. E está aqui pertinho, né? Está aqui pertinho. É bem perto, na verdade. Bem pertinho. Agora, com esse trem direto a Amsterdã para Berlim, é uma beleza. Mas, no caso, você já estudou alemão, então você já chegou aí com essa sua bagagem, com esse seu background, né? Com essa coisa de, pô, a língua não me é tão estranha. Eu tenho sobrenome alemão. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que você tendo sobrenome alemão, ter estudado alemão, você não é alemã, você teve que começar do zero, fazendo esses serviços que no Brasil eles falam mão de obra barata. Não é mão de obra barata, porque a mão de obra, inclusive, é bem remunerada, pelo menos aqui na Europa, onde você vive aí, né? A mão de obra é bem remunerada. O que acontece que, às vezes, por a gente não ter os papéis ou outras burocracias, outras facilidades, né? Facilidades, a gente acaba tendo que fazer o que nos é apresentado. Eu não tive isso, porque eu já vim de um outro passado, de uma carreira, eu casei, entendeu? Então, eu não é que eu queira falar sobre mim, mas tem as diferenças aí. Eu tentei até fazer umas coisas assim, tendo papéis e tudo, mas não consegui. Não consegui, mas não foi por causa do trabalho em si, foi por causa que não estava nos meus planos, realmente. Tá? Mas isso aí você vai falar depois comigo quando você me conversar no Pod da Gringa, tá? No seu caso, então, você chegou aí, você fez esses trabalhos, conheceu já essa sua colega, mas antes você voltou para o Brasil, fez mais planejamento, organização, estratégia, porque agora eu sei que quero Precisei fazer uma big estratégia. Você deu um step back, né? Você deu um passo atrás para seguir vários 15 anos depois, né? Porque você está aí há 15 anos, né? Assim, exatamente, são 15 anos. Não, vamos contar que aquele ano lá você já estava lá, mas a sua cabeça, tudo, o seu coração... Eu já estava aqui, né? Na verdade, eu não tinha... né? Eu nem levei minhas coisas embora, sabe? Eu deixei minhas coisas aqui no porão da casa de uma amiga. E, na realidade, meu pai, quando era criança, ele contava muito dessa história da parentalhada dele lá, né? Os alemães. E aí eu tinha muita curiosidade, eu ficava perguntando. E ele contava, a gente tomava cerveja, depois eu cresci, a gente tomava cerveja juntos, e ele me contava. Então, meu pai sempre foi muito amigo, assim, nós fomos muito amigos, e eu sempre tive essa curiosidade. E eu comecei a me interessar pela literatura alemã, né? Eu lia uns livros e falava, nossa, eu quero ler no original, um dia eu vou ler no original. E foi assim que eu comecei a pensar. Quando eu entrei no curso da USP, eu falei, olha, se eu não conseguir a habilitação que eu quero, que é, né, letras alemão, aí tem letras inglês, letras francês, tal, eu falei, então eu vou fazer chinês e vou trabalhar para o mercado. E eu consegui, que bom que eu não fui parar no mercado, sabe? Agora, assim, chegar aqui do outro lado, onde você desejou estar e dar muitos passos atrás, fazer o job que vier, isso daí é só uma forma de você se manter aqui, sabe, Bebete? Eu acho que a gente tem muito preconceito lá no Brasil com esses trabalhos mais, vamos falar assim, sem um nome, né? A pessoa não... Você não precisa estudar muito para ser garçonete de um restaurante ou alguma coisa. Mas, assim, quando eu era garçonete do Hard Rock Café, ia aquele trabalho de 2 dias, 2 noites na semana, pagava o meu mês inteiro, você entendeu? Então, eu tinha aqui uma coisa que eu nunca tive no Brasil, que era uma estudante que precisava trabalhar, mas, assim, eu podia ser estudante, entendeu? E lá no Brasil, eu era uma trabalhadora que estudava. Tem uma grande diferença aí, e eu acho que eu aproveitei muito mais o meu curso daqui, fazendo esse tipo de trabalho, e nossa, eu me orgulho muito de ter feito todos eles, aprendi demais, o meu nível de alemão subiu absurdamente, e eu conheci muita gente que está na minha vida até hoje, entendeu? E não foi só esse tipo de trabalho que eu fiz, eu tenho feito vários trabalhos, então acho que a pessoa tem que ter uma capacidade tremenda de se adaptar, para você voltar aos passos e falar, não, é customer service que tem? Vou fazer. É garçonete? Vou fazer. É faxina? Vou fazer. Né? Eu tenho amigos em Dublin que fazem coxinha para sobreviver, e são meninos e estão fazendo coxinha, estão super felizes fazendo coxinha e pagando a vida deles ali. Então, eu acho que é isso, a gente procura os nossos caminhos, independente do viés que você tem que fazer,
O mais importante é você tentar atingir o seu objetivo. O meu era ficar aqui, conseguir uma vida aqui, e demorou um pouco a trajetória, mas eu consegui. De uns anos para cá, está tudo muito bem. Inclusive, eu me naturalizei para facilitar a vida, né? E Parabéns. com estratégia. Eu acho que é só uma destravada de barreiras aí, essa parte, né? Mas eu tô feliz que hoje eu tenho 100% de liberdade para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, trabalhar no que eu quero aqui. E acho que com todo mundo deveria ser assim, porque eu recebo muita mensagem, mas eu nunca tenho dinheiro, eu não tenho passaporte, eu também não tinha dinheiro, eu também não tinha passaporte. E a gente vai criando as nossas estratégias. Eu acho que é bem meio que por aí mesmo, entendeu? Mas o que eu queria era viver essa cidade verde, essa cidade intensa, que tem muita coisa para fazer, muita coisa legal, todo dia coisa nova. Até hoje, eu me surpreendo com Berlim depois de 15 anos. Eu acho maravilhoso. A cidade maravilhosa. Eu comecei, inclusive, eu entrei em contato com você, eu não lembro qual foi o nosso primeiro contato, assim, de mensagens, porque no ano passado, quando eu estava saindo com um cara aí de Berlim, um local, né, ele nasceu, cresceu e vai morrer em Berlim, e aí ele... é um pouco irônico, mas ele, então aí eu entrei em contato com você antes, né, de eu ter ido para lá, assim, eu ia para lá, a gente tinha um acordo, né, eu ia para lá um mês e ele vinha para cá, então como é namoro à distância, é um namoro super diferentão dos outros, né, você tem que fazer não é sacrifício, mas para você realmente ficar com a pessoa tem que ter muito mais esforço. Foi a minha segunda experiência de vida com namorar à distância, foi complicado. Mas a primeira foi com meu ex-marido, que no final acabou voltando, indo morar comigo no Brasil. E depois eu fiz o trabalho dele. Tá na minha hora de ir para a Holanda. Ok. Mas no seu caso, a gente entrou em contato, e você, como berlinense, você já me mostrou, aliás, os brasileiros, meus amigos que moram em Berlim, tá? Principalmente os meus amigos brasileiros, eu vou dizer, que moram em Berlim, o que eu posso ver, o que eu percebi, tendo tido uma experiência com um berlinense, uma pessoa que é de Berlim, que nasceu em Berlim, conhece Berlim, a família de Berlim, o avô, a avó, etc. Mas foi com os meus amigos brasileiros que a minha Berlim, aquela Berlim da Nina Hagen, aquela Berlim do Muro, aquela Berlim do Supla, entendeu? David Bowie, do Supla, aquela Berlim da Christiane F., do livro que eu li, do filme que eu vi. O Wim Wenders. Não daquela Alemanha, não estou falando da Alemanha, eu estou falando de Berlim. O do Love Parade, sempre foi a minha Berlim. A minha Berlim. Então, ele não me proporcionou a minha Berlim, ele me proporcionou uma outra coisa. Vamos deixar de lado. No caso, você, que nem amiga era, você é aquela amiga que eu considero da categoria nunca te vi, sempre te amei. Nesses anos que eu moro, estou na Holanda, eu tenho, não vou dizer vários, mas alguns amigos que eu nunca vi. Você talvez tenha me visto ali, mas que eu amo, porque eles são, apesar de sermos diferentes, você me deu umas dicas, desde aquela vez que você me deu uma dica, vai lá, vai naquele bar, vai não sei o quê, vai naquele bairro ali, olha, não esquece de passar lá, olha, vai ter uma coisa aqui. Você e outros amigos de Berlim, eles, cada um dentro do seu quadrado, eles me dão umas dicas maravilhosas, que eu falo, uau! Entendeu? Então, isso que para mim é um super significado, que é o conteúdo da minha torre. É Sim. Conversar com brasileiros, amigos meus, que, como eu, saíram do Brasil, e aí, através de você e de outros amigos que moram em Berlim, eu tenho eu consigo resgatar essa Berlim que eu nunca morei, mas que eu adoro, sabe assim? Exato. E descobrir cada vez mais coisas novas, porque cada vez agora que eu não tenho mais essa pessoa na minha vida, eu tenho esses meus amigos.
E tenho agora é outros Berlim que você amigos que eu sempre estou quis, né? conhecendo, outras pessoas. Então, isso é fantástico. Então, você me mostrou um caminho. Você é uma pessoa que eu já percebi, eu já estive na sua casa, casa linda, por sinal. Eu quero que Obrigada. você também me conte da sua horta que você tem, orgânica, claro que é orgânica, é você que... Tudo orgânico. Dos seus gatos, do seu amor, do seu, assim, no resumão aí, porque você é tão, em 15 anos aí em Berlim, você teve tantas conquistas que, como fala assim, você é a cara de Berlim, para mim. Você é a cara de Berlim, dessa Berlim cultural dessa Berlim, não só festa, não estou falando só isso, mas daquela coisa, por exemplo, daquele festival que você indicou Aquele para eu ir. festival não pude ir Aquilo porque eu ali estava foi assim uma doente, né? coisa que eu fiquei assim, meu Deus, isso tem que acontecer aqui no Holanda, alguém tem que fazer isso, eu tenho que me mobilizar, um festival queer com pessoas de, como a gente fala de hoje em dia em português? Desabilidades, né? Com Desabilidade, né? são Desabilidades, necessidades especiais, isso. cadeirantes, autistas, desabilidade Acho que visual. é exato essa Nossa, que coisa diversidade, né? incrível aquilo! Então, Que coisa eu, incrível! eu Que experiência aquilo! aquilo é maravilhoso. Eu tinha ido no ano anterior, né? E esse ano como eu estava doente, eu não consegui. Mas como você estava na cidade, eu falava, nossa, Bebete tem que ir, porque é um lugar super diverso, super legal, e a pessoa está andando. E assim, dá uma dica de uma coisa que outra ali, é que eu vejo que a pessoa, no caso você, às vezes você colocava uma foto num lugar, falava assim, não, mas isso é lugar de turista, Bebete não é turista, Bebete é pessoa que quer ver Berlim, entendeu? Vai ali, vai ali. E é Aham, óbvio aham. que dicas, né? Porque eu acho que rede de contato é o que eu mais prezo, assim, quando eu entro no ar com o Pod na Gringa, porque a rede de contato é aquilo que segura a gente, que ajuda, no caso, pode ser em português, pode ser em qualquer língua, não importa. O importante é quem está ali, que você fala, posso contar, posso perguntar, para não cair numa roubada, porque tem muito disso também. E, sei lá, eu acho que Berlim, sim, tem com todos os seus defeitos e problemas, como toda boa metrópole, né? É um lugar que ainda eu me apaixono todo dia. É só eu dar uma pedalada que eu já estou viajando. Não, e vale dizer que nesse dia, no dia anterior, eu acho que era sábado, eu estava tão cansada aí em Berlim, nessa última vez, eu estava tão cansada de andar de S-Bahn, né, Bahn, e caminha, e poluição, e, pelo amor de Deus, calor, estava um calor infernal, e você Ainda tá esse calor infernal. Agora voltou, né? O Indian Summer. E aí, nisso, claro, eu fiz visitas para os meus amigos, sabe? Eu tenho os amigos, fiz visita, andei em parque, tudo assim. Mas eu tinha ido, inclusive, para fazer o cat sitting, né? E também para clubbing, para sair. O que aconteceu também? Na sexta-feira eu fui no Caterblau, deu tudo errado. Deu tudo errado. Ai, que foi ótimo dar tudo errado, porque eu estava com o meu ex, daí eu achei que eu ia ficar amiga, não ficou, ficamos inimigos. Ai, que ótimo. Aí eu me livrei, foi livramento. Claro, você não pode ficar. Era uma esperança minha de, talvez ele me ache ainda legal. Vai lá, não, eu não quero ser mais legal para você. Aí, por quê? Sabe? Não, migalhas não. Aí, nisso, eu ia no Berghain no sábado, sozinha, né? Porque as bi, meus amigos, eles iam para outra balada. E aí, nisso, eu não conseguia, eu dormi no sábado. Eu falei, eu vou acordar de madrugada e vou no Berghain de madrugada. Vou botar o modelo, eu vou no Berghain de madrugada, que eu nunca fui. Aí, o que acontece? Não consegui. Acordei assim de manhã e os meus amigos, vão então à tarde no Berghain no domingo? Bom, né? Chegamos lá no Berghain, que nem um amigo falou, foi você que falou, como é que é? Uma mulher, duas bichas, não entra no Berghain. E o ex-namorado do meu amigo estava de jeans, mas não é pela roupa, não. Eu confesso que eu fui barrada no Berghain, e aquilo foi tão, assim, hilário. Por que eu fui barrada? Eu fui barrada no Berghain por uns carinhas de polo branca. Isso. Tá, O cara ok.
não vamos discriminar. Eles estavam em polo branco, aí eles olharam para minha cara. Mas não é pela roupa, não é muito pela roupa, não, Bebete. Eles têm uma Claro, mas eles estavam de polo branco. Daí eu falei assim, puxa, eu não fui nem barrada por aquele cara, o bouncer, né? O famoso, que todo mundo... Famoso, eu fui barrada. Então, foi tão assim, hilário, que eu falei assim, eu fui barrada. Foi que nem a primeira vez que eu caí de moto. Eu ouvi que quando eu tinha uma moto, quando eu tinha 22 anos, fiz um consórcio. Olha. Eu tinha um consórcio, fiz, e para ir para a faculdade, porque eu também era que nem você, uma estudante trabalhadora. Eu tinha que trabalhar. Trabalhadora que estudava, um trabalhador. É um saco isso no Brasil, é um saco isso. Quando você quer estudar, mas você tem que trabalhar, então daí você tem que fazer coisas, às vezes, que, pelo amor de Deus. Bom, enfim. Aí eu não quero falar sobre mim, mas essa coisa de ser barrada no Berghain, que eu já tinha um plano B, claro, né? Só que eu não acreditei, porque, número 1, não tinha fila. Número 2, a mulher perguntou para mim, tinha uma mulher de cabelo curtinho, cheia de tatuagem, ela falou assim, você está na lista VIP? Porque eu entrei do lado VIP, eu vou saber que aquele era o lado VIP? Eu entrei naquele lado, aí ela falou assim, você está na lista VIP? Eu sim, na guest list, não na lista VIP, na guest list. VIP não é um nome... Berghain. É guest list, a guest list, claro. Aí eu falei, não, então você tem que ir para o outro lado, mas não tinha ninguém na fila. Foi ridículo, ela me tirou para mim, ela me mandou para o outro lado, para o outro cara chegar para mim e falou assim, não. Olhou para minha cara e não falou nada. Porque eles não falam nada. Eles não falam, eles têm até, eles sei lá, o critério deles, mas não faz mal, eu não achei ruim. Mas os meus amigos foram numa boate gay, ali perto do Berghain, que é Lab, né? Lab. E aí eu falei, eu vou lá num clube onde mulher não entra, né? Ali é um clube onde as mulheres não entram, por isso que eles já estavam lá. Mas eu nem queria ir em boate gay. Não, eu já passei essa coisa de boate gay. Ai, não, já... porque tiraram o friendly, né, do... eu não gosto de falar na minha época, porque minha época é agora. Tem lugares em Berlim que não entram as mulheres, então quando eu saio com os meus amigos, eles nem passam perto desses lugares, porque eles sabem que eu não vou entrar. Então a gente evita o transtorno e a chatice. Mas você fez muito bem de ter mirado para o outro lado, entendeu? Claro, porque, era o meu plano B. Sinceramente, né? Perder um dia quente dentro do Berghain. Dentro do Berghain, não, a música com certeza ia ser bacana olhar ali, que legal, tô no Berghain, eu entrei. Mas, ao mesmo tempo, eu também estava curiosa, porque, assim, so many men, so little time, era um pouco tempo para clubbing, tendo esse festival que você tinha falado. Quando eu cheguei nesse festival, e eu fui, assim, meio que recebida de braços abertos, né? Pelo festival. Porque cada pulseirinha era assim, você de uma desabilidade visível ou invisível. Então, como a minha filha é autista, eu assim, vamos lá botar uma desabilidade, sei lá, invisível, porque o autismo invisível. Não está na cara. Não está na cara. Visível, sabe? Então, eu me... E aí eu fui lá, e aí tinha comidas, e tinha workshops, aí tudo. Mas vamos voltar para você, senão a gente fica aqui falando muito desse evento. Então, foi fantástico. Muito obrigada pelas suas dicas de Berlim. E eu acho que, inclusive, você, no Pod da Gringa, você pode até, esse pessoal que vai ver o Pod, você pode até dar essas dicas da Vivi de Berlim. Ontem, por exemplo, você estava num lago, estava um dia quente, né? Você me conta, que lago que foi? Você ficou com os 2 amigos, mandou uma foto? Sim, eu moro aqui no meio de 2 lagos, eu moro na região norte de Berlim, né? E é um lugar muito verde e tem 2 lagos, então um pouco fora da bolha, né, onde tudo acontece, mas o metrô leva a gente e tá tudo bem. E os meus amigos falaram, vamos para o lago, porque tá muito, muito quente. E como recentemente eu fiz uma cirurgia, não posso caminhar muito longas distâncias e me afastar muito de casa, eu falei, bom, eu só consigo ir para esse lago, eles vieram. E a gente passou no supermercado, comprou coisinhas para comer, e a gente sentou nos lagos. E é um lago muito cristalino, assim, é um lago maravilhoso, no Flughafensee, que é do lado do antigo aeroporto de Tegel, que ele já foi fechado em 2019. E esse lago é muito legal ali, cara. Tem muito uma reserva ecológica ali de pássaros, entendeu? Então, é um lago no meio de uma floresta, assim. Então, você está sentado ali na areia, que ele tem areia, ele é chique. E aí tem uma...
Ele é cravado no meio de uma floresta, então você vê só as árvores enormes e o lago dentro, assim, é muito legal. Você tem que entrar pela floresta e tal, e é como se 8 ou 9 minutos da minha casa a pé, entendeu? Eu vou sempre Ai, ali. que delícia. Não, eu vi onde você mora, eu achei assim, para quem mora em Berlim, onde você mora, para quem mora em Berlim, que é uma cidade enorme, quantos milhões de habitantes, não sei, é menor que Eu São acho Paulo. que, assim, registrados quase 4 milhões agora, mas tem muita gente que ainda está indocumentado, né? E aí a gente não tem como contabilizar, mas é bastante gente que está sem o papel ainda. Mas sim, assim, eu acredito que onde eu moro é muito bom para quem já está muito tempo em Berlim, e o crescimento exponencial de pessoas na cidade começa a te irritar um pouco, que você quer desligar devagar, então o melhor é sair da bolha e ir um pouco mais para fora da bolha, embora você ainda tenha metrô, tenha trem, tenha ônibus na porta, e o transporte é muito bom aqui, então eu acho que foi perfeito. Eu fui no seu apartamento em Berlim e foi mais engraçado que eu tenho desde os 10 anos, não é o nome daquele negócio, ansiedade, né? Mas é uma ansiedade de quando eu pego um transporte público, realmente eu congelo. Eu congelo porque eu tenho medo, vai dar tudo. Eu já penso no pior cenário. Meu cérebro é uma coisa. Eu estou tentando reprogramar o cérebro. Difícil, eu estou lendo um livro fantástico de reprogramação para fazer ginástica para o meu filtro do pré-córtex, né? Aqui do lobo, essa parte aqui, que é essa parte aqui que comanda tudo. É o córtex frontal, não? Córtex frontal, eu acho que é. Frontal, é o córtex frontal. E aí eu estou fazendo, porque o córtex frontal chega tudo aqui. E aí o filtro que é problemático nos tempos atuais, o filtro. Então, às vezes, eu não consigo filtro, porque é tanta informação. E para ser prática, assim, com você, eu já fico assim, não vou dizer estressada, eu não vou usar essa palavra, porque eu estou muito feliz, apesar do calor e coisa. Eu não funciono muito bem no calor. Sei lá. Eu sou do frio. Eu admito. Eu amo o sol, claro. Já está chegando, Bebete, o frio. Não, mas eu sou do frio no sentido que eu funciono melhor no frio. O calor, ele faz eu ficar mal-humorada, sabe? Eu não consigo correr no verão, eu só corro no inverno. Meu pulmão eu tenho que me esconder na sombra, eu não sei, só assim, num lugar que tem uma água, aí tudo bem. Mas aí, onde eu queria voltar com esse negócio de cérebro, eu estava com medo, né? Mas você me deu umas dicas tão perfeitas, melhor que o Google Maps. Ou melhor que aquele aplicativo de transporte público de Berlim, que o meu está em inglês ali, pega aqui, não sei o que, Uber, não sei o que, tu está lá, mas você me deu, e eu fiquei ouvindo a minha música, assim, eu não vou, porque eu vivo ouvindo música. Aí quando eu vi a sua casa, estava ali, pô, foi perfeito, deu tudo certo. E eu vibrei quando eu saí do ônibus, porque no último foi um ônibus, né? Eu fiz assim, cheguei sem nenhum estresse. Aí uma senhora linda alemã olhou para mim, assim, para atravessar a rua. E aí ela era tão linda, ela devia ter uns 70 e poucos anos. Ela era tão linda, aquela mulher, eu disse, nossa, que mulher bonita. Aí ela, sorrisos para mim, né, que eu cheguei, e eu falei, não, eu cheguei, tô ouvindo ela, é a sua música que tá boa? A minha música com a minha música amiga, é sempre boa, querida. A minha música é sempre certo. Boa. Deu tudo certo as suas dicas. Você tem essa coisa sua, porque você é multidisciplinar. Eu preciso falar aqui para as pessoas, porque talvez, assim, pelo tempo, não vai nem dar tudo que eu quero que você... Porque você não vai falar, eu faço isso. As pessoas não são assim, né? Mas você é tanta coisa. Posso falar o que você é aos meus olhos? Pode, óbvio. Não, claro, uma pessoa querida, fantástica, moderna, descolada. Como é que uma sapatão sudestina? Como é que você... Sapatão sudestina, e eu sou sapatão de sítio, né? Que tem lá o sítio, lá o jardim, que a gente chama de jardim, mas é uma mini roça, basicamente, né? Eu quero conectar com a terra, eu vou na minha roça e fico descalça ali, entendeu? Você é muito chique. Você me serviu na sua casa aquelas... você me serviu... Todo mundo serve, assim, uns biscoitinhos, um patezinho comprado no supermercado para passar. Não, você me serviu frutinhas... Tomates colhidos na minha roça. Tomatinhos na roça! Ele é um tomate que não é o cereja, aquele tomate não existe no Brasil, chama Johannisbeer tomate, que é um bem pequenininho, assim, é uma delícia, que ele é melhor do que pipoca, do que popcorn. Gente, eu faço foto, porque é aquela coisa ridícula
Eu tenho porquê também que eu faço foto. Não é que eu faço foto que todo mundo faz foto. Não, é porque eu não tenho foto nenhuma de quando eu era bebê, de quando eu era criança. Ninguém fazia foto de mim. Éramos 8 também. filhos, então eu nem era nem vista. Então, não eu existia não nada digital, né? Quando eu era criança também não tinha nada digital ainda. Então, é muito difícil. Tinha que Mas eu revelar não o tinha nem filme. papel. A minha mãe não tinha, meus pais eles não tinham, eram 8 filhos. Os primeiros tiveram fotos na escola, com Fica assim, um caro, globo, né? Ah, é assim. Eu não tinha nada daquilo. Então, eu tenho esse complexo, é um complexo mesmo. Sabe aqueles eu acho que complexos? você tem que fazer foto, sim, tem que filmar, tem que fazer Claro, suas eu lives. faço sim. Eu tenho histórias que isso comprova de registro. Do registro daquele momento ou de um vídeo é importante, sim. É importante, sim. Eu vejo Eu também como. acho. Mas aí, você faz móveis de marcenaria, design, você desenha e. Ai, é mais ou menos, assim, não Ai, sou não, mais ou profissional, menos, não. mas faz. Assim, eu quero um armário assim, aí eu olho e falo, como é que eu posso fazer? De pallets, ou compro uma madeirinha, e aí eu tiro a medida, serro o martelo, prego o lixo e tá pronto o armário, entendeu? Eu não fico fazendo nada profissional, não. Eu faço do jeito que eu consigo e tento deixar ele o mais bonito, mais a minha cara possível. Então, para mim, a coisa de madeira é muito, muito bom, porque a madeira, por mais que você não use mais, nunca mais aquele armário, você pode fazer o fogo e queimar num dia de inverno, entendeu? Você aproveita até o final, né? Agora, comprar um armário da IKEA, um plástico ali, vai ficar a vida inteira e ainda vai poluir o ambiente. Eu prefiro colocar a madeira mãos à madeira, mãos à obra, né? Na madeira, cortar, serrar e pregar e tá tudo bem. Né? E é isso. Fantástico. Eu tenho um amigo, o ex-marido de uma portuguesa amiga minha, um holandês, ele é arquiteto, ele tem um estúdio, e ele, sabe o que ele fazia? Agora ele está envelhecendo, então não está bem da perna. Ele tem um ateliê, estúdio, não sei, negócio, uma garagem assim enorme, e ele faz tudo de madeira, e ele ia de bicicleta, que ele não tem carro, ele ia de bicicleta pegar pessoas que põem coisa para fora, assim, de madeira. Sim. Ele pegava aquela madeira boa, aproveitava e fazia coisas. Ele faz coisas fantásticas. Exato. Porque ele é arquiteto também, né? Então, ele faz prateleiras, ele já fez para mim uma bookshelf, né? Ele fez para mim, sob medida, na outra casa. Ele faz coisas fantásticas, eu admiro muito, porque além de ser sustentável, né? Porque ele pega o do lixão, madeiras do lixo, e faz aquilo, coisas práticas, bonitas. Mas é um hobby, né? Não é um hobby, é um hobby. Isso daí virou para mim um hobby, mas no Brasil era basicamente minha profissão, porque no Brasil eu trabalhava em loja de shopping, Beth. Eu vim do interior, uma menina do interior, caipira pra caramba, comecei a trabalhar Você nasceu aonde? Onde é que foi nasceu a cidade? Eu nasci no interior de São Paulo, chama Lençóis Paulista. Inclusive, uma irmã minha ainda mora lá, é próximo de Bauru. E, assim, é uma cidade pequena, assim, para os padrões brasileiros. E quando eu fui para São Paulo, fiquei trabalhando em loja de shopping, do nada, eu fui lá e fiz um curso de vitrinista de shopping, que chama no Brasil vitrinista. E foi, inclusive, um chefe meu na época que pagou. E eu me tornei o que eles chamam lá de visual merchandising, que nada mais é do que fazer a loja, tal, de acordo com a coleção, troca de coleção. Só que tinha uma loja, ainda existe no Brasil, a chamada Imaginarium. Essa loja era linda, e eu fazia um freelance nessa loja de montar, porque a Imaginarium te dá manda um e-mail para você, como é que tem que ficar a vitrine, e você faz um copy-paste, só que tem que serrar, pregar, martelar, subir, não sei o quê. E foi assim que eu fui me metendo nessa de serrar, pregar e martelar. Tá. Eu fui aprendendo assim, e eu uso esse aprendizado para minha vida até hoje, entendeu? Eu nunca joguei fora. No nosso jardim, é um lugar que tudo a gente construiu ali, só a casa que não. A casa já estava lá, mas tudo que você olhar ali foi a gente que fez. Então, é muito legal saber que a caixa... Eu amei aquilo. A caixa onde eu planto minhas coisas, fui eu que fiz, foi a minha companheira então, que fez. Então, começou isso no Brasil também, por causa desse visual merchandising, né, dessa coisa. E outra coisa, você morou até quando em Lençóis Paulistas? Eu morei até o Collor lascar todo mundo lá, que foi em 1992. Aí em dezembro de 92, eu me mudei para São Paulo, na casa de uma tia, a minha tia e 2 primos. E basicamente essa tia aqui também é minha madrinha, foi a minha mãe na fase adulta, né? Assim,
E eu me Ah, mudei para lá porque minha família ficou numa situação muito difícil e ela falou, manda um para cá. E eu fui a pessoa que falei, eu vou, porque já estava com 16 anos de ah, idade, eu estava com 15 para 16, eu queria ir embora daquela cidade pequena, não tinha cinema, não tinha nada. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, entendeu? Perdi os amigos, ah. né? Mas assim, não perdi porque quem é amigo tá até hoje comigo ali, sabe? Do interior, mora no interior e ainda é amigo. Não tinha um cinema, mas em Bauru tinha cinema. Era muito longe ou não ia? Bauru era longe, tinha que pegar um ônibus de 1h30, né? Mais ou Ah, menos não, não, não. Que para um loucura. adolescente. Ai, E aí não tinha que nada. loucura isso. Então você não era nem quer dizer, nem do ABC, né? Você era dos Lençóis Paulistas e depois. Aí eu fui morar em São Bernardo, na casa dessa minha tia, e depois eu fui para São Paulo, quando eu entrei na USP, e fiquei morando em São Paulo e trabalhando em São Paulo, entendeu? E eu também tinha uma moto, pilotava minha moto muito em São Paulo, porque é o que me fazia chegar a tempo da universidade, mas eu sempre tive moto, porque eu gosto da moto, entendeu? E aqui eu ando só de bicicleta. Ah, sim, né? A nossa velha e boa bicicleta. Então, isso eu quero saber, o seu estilo de vida em Berlim. Você vai, porque você também já trabalhou, ok, você passou por esses trabalhos iniciais, por essa fase inicial, aí depois você, quando você começou a trabalhar naquele aplicativo, lembra um Banco. aplicativo que você me falou com cryptocurrency, moeda Foi, cripto? foi assim, eu trabalhei bastante como customer service aqui, né, nessa área que tem um monte de, aí você fala alemão, aprendi o inglês aqui, né, não fui aprender no Brasil, não, aprendi Uhum. inglês depois que eu aprendi alemão, né, aprendi alemão primeiro, e aí falando português, alemão e inglês, aí arranha um pouco do nosso portunhol velho de guerra, então eles acham Sim, que você fala, mas dá para trabalhar, entendeu? Você fala que sim, não dá, é sim. mentira. E aí eles me contratavam como customer service para atender vários mercados. Então, isso foi me dando um background muito grande, porque na verdade é cliente, né? Trabalhar com cliente, quem trabalha em loja já trabalha com cliente, só que eu só mudei o ramo, é online, né? Era tudo online. E aí eu me tornei treinadora desse, um banco de investimento, como se fosse essas corretoras de investimento do Brasil, né? E esse é um aplicativo de investimento daqui de Berlim, e eles me contrataram e eu me tornei treinadora do Customer Service e comecei a fazer muito trabalho junto com o pessoal do IT, nos códigos ali. Por que está dando esse pau? Por que o cara, né, a equipe não está conseguindo explicar isso? E aí eu percebi que eu estava já fazendo muita coisa de código, e foi aí que eu rumei a vida, O código é aquele que meu filho fazia o curso do Code, programação de programação. eu fiz um curso agora de programação Olha, e vou entrar nessa área logo mais, assim, eu não comecei a trabalhar ainda por causa da minha cirurgia, mas aí assim. eu espero que nos próximos 2 meses eu já esteja ali sentada e fazendo um trabalho como júnior, embora eu tenha 47 anos, mas eu estou Mas super você é daquela categoria, olha, não é que eu me incluo, eu me incluo também. Eu até falei com uma amiga minha que também mora em Berlim, fez 52 anos agora, a Ana, e aí ela fez 52, dia 4. E aí eu falei, você é da categoria que nunca vai envelhecer, né? A gente eu me incluo nessa, a gente não vai, a gente vai envelhecer, mas claro que a gente envelhece. O eu corpo é acho ali, que né? Mas a gente na cabeça, gente, é muita coisa que a gente quer realizar, não é assim? Você não pensa? quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente fala, nossa, com 40, 45 eu já vou estar velha. E na verdade, não. Na verdade, eu queria ter essa cabeça com 25, entendeu? E não, né? Não Não, e é coloca. bom ter passado aqueles perrengues da juventude, porque, pô, se você não passa esses perrengues da juventude, você não aprende, porque não existe coisa. Não, Você sabe, você aprendeu alemão, depois aprendeu é, inglês, e aprendeu a não viver existe também, né? almoço de graça. Eu sempre A falo, não gente existe almoço de graça. O almoço nunca vem de graça, sempre tem um custo, né? E o custo sim. para essa cabeça, para a sua, é ter passado por toda essa jornada do começo até aqui. E eu acredito que não parou aqui, porque olha o relógio. Eu sou uma pessoa que me adapto muito fácil, e aí eu acho que isso me faz não ter medo de nada, assim, entendeu? Eu não tenho medo de nada, Bebete, nada. Você fala, nossa, daqui 1 ano, assim, você vai estar muito lascada, você vai precisar voltar a lavar banheiro no, como chama ali, o Hard Rock Café. Eu vou. É um trabalho, cara, é trabalho. E eu vou e faço. E trabalho só tem que pagar os meus boletos, porque a minha vida não é o meu trabalho, sabe? O trabalho Sim, é um pedaço. sim.
Então, o resto, eu conseguindo fazer, amiga, eu tô cagando e andando para esses trabalhos aí. E outra, você também faz. Pera um pouquinho. Essa coisa de hobby de marcenaria que você fazia o visual merchandise. Aí você, alemão, que você já estudou lá, não sei o quê. Você é uma pessoa que tem um projeto de vida, que é o projeto que põe o quadro está sendo pintado ali conforme, né, o seu mood, contra as circunstâncias, você não está reclamando. Eu também sou assim, eu não fico deixando me levar naquela de vitimismo, eu podia estar, não. Eu fico ali um tempão, ali olhando para o abismo, se o abismo está me puxando muito, tchau, abismo. Beijinho no ombro e saio andando. Eu acho que quando o abismo começa a acontecer, eu procuro uma coisa nova para estudar. Eu sou essa pessoa, porque... Perfeito, eu também sou eterna estudante. Eu percebo, eu tenho assim, a minha frase é: o dia que eu parar de aprender é o dia que eu posso morrer, porque acho que a gente nunca vai parar de aprender se a gente quiser se manter viva, né? Olha a gente que não nasceu na era da internet, hoje a gente está super dentro dela, e 90% de muita coisa na nossa vida tem, a casa, a sua lâmpada acende com um aplicativo, sabe? Tem tudo isso. Então, é óbvio que eu quero estar dentro desse burburinho aí também, né? A gente quer coisas novas, a gente quer estar no meio de tudo, e o tudo agora é isso. Então, eu amo aprender também. Eu sou daquelas, assim, pelo amor de Deus. Nossa, teria que ter mais anos, né? Eu queria ter 30 horas no dia, 30 horas no dia e 120 anos de vivência. É uma coisa muito importante, né? Que é uma coisa de joie de vivre, né? Que fala o lust for life, né? A gente tem uma fome de viver, que essa fome de viver te impulsiona numa dinâmica que você não é autoajuda, porque é uma questão de autovida, né? Uma vida que você que faz, é cocriação que fala do universo. Eu sou meio uma espiritual louca, né? Uma namasteta, que nem fala aí da Felge. Namasteta. Eu sou uma assim, ó. O pessoal pensa, espiritual é uma coisa. Gente, teve até um amigo da ONU, sempre tem uns amigos da ONU. Você é muito, como é que fala? Desconcentrada, muito doida para ser professora de yoga, para ter yoga. Assim, gente, por isso que eu faço yoga. Para me manter no meu eixo. Não é? Por isso que eu pratico yoga, que é a hora que eu também... Pera um pouquinho. Para tudo. Eu sou... Onde é que está meu eixo? Tá? Vamos alinhar, entendeu? Esse problema de foco, né? Assim, eu pelo menos tenho que me concentrar bastante para conseguir fazer uma coisa do começo ao fim, um curso, e aí, por exemplo, eu vou para academia, eu vou fazer exercício físico, ou vou pedalar bastante, assim, tem quilômetros prolongados para poder gastar essa energia que está incubada ali, sabe? Eu tenho muita energia aqui dentro, então, e eu vejo que essa energia é muito da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa assim, que tinha essa energia da baixinha também, pequenininha, e tinha energia, ia pro forró, ia fazer um monte de coisa, tomava as cachaças dela com meu pai, sabe? E eu acho que nesse ponto eu sou muito a minha véia, para ser bem sincera. E a sua mãe faleceu faz anos, você ainda estava no Brasil? Eu estava no Brasil, foi em 2001, mas o meu pai faleceu, eu estava aqui e não consegui voltar, porque no Brasil, quando a pessoa morre, já enterra logo, né? Assim. Pois é. E aí quem tá... É a parte muito ruim de estar longe de onde você tem os seus parentes, a sua família. Não falo nem de casa, porque minha casa, eu não sei, a minha casa é aqui, né? 15 anos depois, você não tem mais uma casa você lá. Você tem a sua marida, não sei como fala, marida, esposa, mulher, amor, parceira, companheira, esposa, companheira de vida... Isso, a gente agora, amanhã, 10 anos juntas. Eu não tenho nenhuma 10 anos juntas de muito amor, de muita maravilha, muita treta também, que é necessário, e eu acho que o respeito acima de tudo, entendeu? Pode ter qualquer coisa, mas o respeito não pode faltar. E assim, a gente casou há 2 anos, né? Há 1 ano e 8 meses, porque a gente queria testar muito antes, para ver se dava certo. E deu. E assim, a gente uma coisa mesmo, um método antigo, né? Porque antigamente as pessoas, elas não iam vou juntar a escova de dente, já vou indo, vou casar já. Não, as pessoas, ela dava o tempo de se conhecer. Eu não estou falando do casamento arranjado, eu estou falando de dar o tempo de se conhecer para ver se aquela pessoa... A minha tia me falou, ela tem 80 anos, 82 anos.
Ela falou que, na época, ela tinha 2 pretendentes. Ela falou que os 2 eram bons e ela não sabia que eu escolher. E eu era pequenininha, eu via minha tia falar, ela tem 2 pretendentes, não sabe o que escolher. Ela ama os 2, o que acontece? Não, aí ela escolheu por um que ela ficou até o resto, meu tio, meio italianão, até o resto dos dias dele, né? A minha tia tá linda e dançante, sabe? Com aquele que ela escolheu. Isso. Foi assim, sabe assim? Ela escolheu bem. Eu acho que o amor, assim, né? O amor a gente constrói, né? É uma coisa, uma eterna construção, não é uma coisa, a paixão ali, como é que as bichas falam? Fogo de palha. Fogo de palha passa. Agora, o amor é uma coisa em construção e que você vai aprendendo. É tipo um jogo de Lego, você vai encaixando e ele vai se construindo. Então, assim, a gente se casou só depois que eu me naturalizei, porque eu não queria ter nada a ver com que a minha permanência aqui tivesse alguma coisa a ver com ela. Então, assim, foi uma coisa bem livre mesmo, porque a gente quis muito casar, e é isso, e a gente está agora comemorando amanhã, assim, né, inclusive o Brasil tem um feriado por causa de nós, é 7 de setembro. 7 de setembro, a louca, né? O feriado é para mim, o Brasil criou esse feriado. A independência é fantástico, olha, super bacana isso, é uma inspiração para mim, né? Que ainda existe luz no fim do túnel. Mas talvez seja porque as escolhas que a gente faz, né? Às vezes eu faço escolhas, tem que ser dos 2 lados, né? Tem que ser 2 lados, no caso, ela também. É óbvio. O Lego ali encaixou bonitinho e fica aquela coisa bonita. E sempre, né? Vamos agora mudar esse Lego e também vai continuar uma outra coisa bonita. Mas tem que ser dos 2 lados. Agora, eu acredito que eu estou no final de um karma de relacionamento, né? Que agora eu estou mais alerta. Eu sempre fui muito de admirar as pessoas, olhar o que elas fazem, e aí eu esquecia de mim. Eu percebi que foi isso. Um dos meus erros no amor foi um dos meus erros, teve outros. A minha responsabilidade afetiva, que nem fala, foi que eu não olhava para mim, começava assim, a sempre valorizar o outro, e não a qualidade dessa construção. Ou chegar e dar um limite para o outro, olha, você não botou a pecinha aí do Lego, só eu que estou botando, sabe assim? Então, agora eu estou aware, eu estou consciente disso, então ninguém me segura mais, porque eu não estou nem pensando em relacionamento, eu estou pensando no relacionamento comigo, então eu estou feliz da vida e muito feliz que você encontrou pessoas como você, conscientes, e ela também, que tudo conspirou a favor disso. Foi uma coisa que foi acontecendo. A gente não estava, vamos tentar para ficar. Não, a gente começou a ficar e foi acontecendo. Sim, deixar fluir, né? O flow da coisa, né? Quando começa a ficar muito forçado, é que não está alinhado. E nós somos assim, né? A gente gosta, a gente tem pontos em comum que são o nosso jardim, os nossos gatos. Mas é uma família, os gatinhos. A gente gosta de fazer muita pedalar de bicicleta, viajar de bicicleta, entendeu? Fazer esse tipo de coisa. Fazer algumas coisas de gente caipira mesmo, ir para o meio do mato, fazer nada. Mas eu sou muito mais urbana e muito mais social do que ela, então ela gosta muito menos. Então, quando eu saio... eu acho que é aí que dá certo, sabe? Tem uma magia nisso, porque quando eu saio para o clube, com os meus amigos, para dançar e, como diz por aí, bater meu cabelo, ela não vai. E eu falo, tô indo com fulano e tudo bem, sabe? Não tem problema algum. E se tivesse também, ia ser um problema que não é meu, né? Mas... Sim. Não tem aquela coisa de possessividade. Não, tem que sair só se divertir comigo. Não, cada um tem a sua 47 anos, não dá para ficar vivendo vida de possessividade. Não, é claro. Pois é, mas tem gente que às vezes se apequena dentro do relacionamento e acaba se anulando em nome de uma certa... eu tô 500 anos junto com aquela pessoa. Mas vai saber se tem relacionamento. Não, eu acho que é harmônico, é balanceado, né? De igual para igual. Outra coisa que eu acho importante colocar aqui, você também, essa coisa de ser uma estudiosa da vida e um aprendiz sempre das coisas e acaba tendo várias atividades. Uma delas também é promoter, né? Você promove, colabora, o trabalho de voluntário, não sei, naquele festival Holy que teve, foi fantástico aquele festival também, né?
Na verdade, eu fui contratada mesmo para trabalhar, né? Foi. Foi, Interessantíssimo. porque no Role existe voluntariado que geralmente é uma galera bem mais jovem, de 20 e poucos anos, que faz ali 1 ou 2 shifts, assim, na pulseirinha, na entrada, ou fazendo, sei lá, limpando o banheiro, para eles poderem pegar o bilhete de entrada, que custa caro, um festival de 3, 4 dias, né? Então, eles acabam trabalhando em troca do ticket, e isso é muito legal, essa possibilidade de você que está sem estudante, não tem dinheiro, né? No meu caso, eu já passei um pouco dessa fase aí, mas eu vou para trabalhar mesmo, eu sou paga para então eu vou para lá e eu sou paga pelo trabalho, faço 2 shifts, até 3 às vezes, mas eu aproveito o festival também, sabe? Porque né, o tempo que você não está trabalhando, você descansa um pouco, e por você estar trabalhando, você não fica bebendo muito, você não faz nada, e acaba conseguindo curtir o festival e ainda dormir para descansar para o próximo dia, entendeu? Então, foi isso que eu fiz esse ano, foi ótimo, e eu amei ter ido para lá. Acho que já tinha mais uns 2 anos que eu não ia para festival nenhum, né? Porque o ano passado eu não consegui ir. Mas, sim. E fora tudo isso, eu tô bonita no meu jardim ali, no verão, plantando, colhendo. Agora é a hora que a gente está colhendo muita coisa. Mas uma no vida inverno, muito importante, grounding, né? Agora eu também tô, por exemplo, eu ponho o pé na grama, né? Porque o meu quintal aqui não conta muito. Não conta muito porque tem umas lajes ali e é muito pequeno, e tem um vizinho que ouve hip hop e me enche o saco. O dia inteiro eu vou para os parques, aqui tem água por tudo. Uma das coisas que eu amo a Holanda, eu estava com saudade quando estava em Berlim, daqui, porque essa água, e você vai para aqui 5 minutos, já tem um lugar com a água, porque a Holanda é cheia de água. Mas você sabe que o meu jardim é assim, a 50 passos de um lago, é o segundo maior lago de Berlim, né? A gente precisa disso. Precisa. Eu tenho um caiaquinho desse bem simples que eu comprei numa loja, e eu coloco ele naquela água, eu fico remando pelas ilhazinhas, assim, que não são pedaços de terra no meio do lago, e para mim aquilo é libertador. Para mim aquilo é terapia nível hard, assim, é uma delícia ficar fazendo isso. E ver as pessoas se divertindo nas prainhas, assim, no lago, e você de dentro... Eu adoro isso no verão na Europa. Aqui na Holanda, assim, porque você sabe que o europeu é assim, né? Somente dessa parte da Europa, que não é que nem Itália, o Sul, Portugal, a Grécia, que tem sempre calor lá. A gente não, pelo menos não sei como é que é em Berlim. Aqui o verão nunca se sabe como é que vai ser o verão. A semana que vem vai estar, sei lá, 13 graus, 12 graus, né? Tá lascado, entendeu? Já tá com frio. Mas outra, eu não sei se eu estou sendo, como fala, eu queria até ser mais sistemático, como fala isso, de colocar mais a sua Berlim, mas você em 15 anos você faz essas coisas, você tem o seu trabalho, você tem a sua horta, você tem o seu jardim, né? Como é o nome disso? Aqui chama-se Volkstown. Aqui chama Schrebergarten. Ok. E o seu nome, como é que a gente fala o seu nome? O seu sobrenome é Knutsman? Não. Knutsman. O G se pronuncia. O G, na verdade, você fala como se fosse um K. Knutsman. Mas bem rápido. Knutsman. É uma língua bem interessante. Nome judeu, né? Então, assim, foi assim que fugiram todos. Mas foi na Primeira Guerra que eles entraram no barquinho e foram parar no Brasil. Foi meio que assim. Mas eu ouvi falar que o judeu é só com um N. Seria só com um N. Mas aí existem as mudanças de nome, escrevi errado. Então, a gente não consegue documento, às vezes, por causa disso. Assim, porque dá uma discrepância de letras. Então, é por isso que eu resolvi ficar aqui, trabalhar e conseguir naturalizar por tempo e não por documento. E que chato isso. Se você fosse italiana, você há muito tempo... Não teve muito jeito, não. Mas isso não é o problema. E vem cá, Vivi, outra coisa, assim, que agora também, que você me contou, que agora, em breve, você está investindo no Brasil, né? No turismo no Brasil. Você vai estar investindo, né? Você comprou um terreno lá no Nordeste, uma coisa disso, e você está investindo. Depois todo mundo tem que ir lá... Não, na verdade, é mais para gringo, né? A sua casa na praia, né? Mais ou menos, Bebete. Para os amigos eu vou fazer questão. Né? Os amigos precisam ir, porque também, alguém vai ter que cortar grama para mim, amiga, entendeu? É verdade. Não, eu quero que sim, que os amigos aproveitem. Mas isso é um projeto bem bacana de investir no Brasil também, né?
Eu, na verdade, não foi nem muito para investimento, não. Eu queria só um lugar de praia muito bonita. E como eu vou ter sempre que voltar para o Brasil, porque eu tenho muitos laços no Brasil, né? É o meu país. Sim. Então, eu resolvi ter uma caída lá, entendeu? Então, eu vou, sim, visitar a minha família, meus irmãos, mas eu vou pegar metade do tempo que eu passo no Brasil e vou ficar na minha casinha, entendeu? Ali com o pé na areia. Isso, porque ali é um povoado, assim, Não, o nome da praia mesmo, fala aqui para o pessoal o nome da praia. Chama Praia do Pataxa, entre Maragogi e São Miguel dos Milagres. Então, é um lugar lindo, de verdade, e é lá que eu vou ficar. Não penso nem em ficar velha, não. Eu quero passar um mês de férias no ano, tá bom para mim, sabe? E quando não fizer férias ali, tudo bem, eu faço férias em outro lugar e deixo o caso ali fechado e alugo, empresto os meus amigos e alugo para alguns gringos daqui que quiser ir, entendeu? Sei lá. Uhum. Né? E uma coisa assim, eu não sei se é uma pergunta, qual é a coisa do Brasil que, digamos assim, que você tem saudades? Eu não estou falando, vou voltar para o Brasil e morar lá, nessas coisas, mas assim, tipo, uma coisa que pensa assim, puxa, só do Brasil. O que seria assim que você... Porque a gente também começa a morar muito tempo, a gente acaba perdendo até, a gente nem sabe mais o que a gente sente falta do Brasil, né? Eu sei de tudo que eu sinto falta. Não, a gente sabe o que sente falta, mas assim, tipo, eu não sei, eu talvez seja por mim, eu moro há tanto tempo lá, claro que aqui, né, na Holanda, mas eu digo, claro que eu sei que eu sinto falta, mas se eu parar para pensar, eu sinto falta de um monte de coisa, que não, inclusive que nem existe mais, né? Então, tem algumas coisas, por exemplo, de comemorar meu aniversário no verão, porque meu aniversário aqui é inverno, né? É dia 2 de dezembro, então é muito frio aqui. Você é sagitariana. Sagitariana, do segundo decanato. Eu tenho saudade, sinto saudade. Eu sou botequeira, né? Eu sou cervejeira, sapatão que gosta de sentar e tomar cervejinha. E de ficar sentada para fora, assim, e ter um boteco de porçõezinhas ali. Porque aqui em Berlim não tem, cara. Aqui em Berlim não tem. Você tem que comer antes do boteco. Só que às vezes, não, você vai até comer num outro lugar legal, só que você tem que comer antes. Se você chegar no bar primeiro, aí você já lascou a sua noite, você vai ficar com ressaca amanhã. E, assim, eu gosto muito de ficar sentada ali tomando cervejinha e comendo, sei lá, uma mandioca frita, uma polenta frita. Não, manda baixar, né? Alguém manda baixar, e desce um, desce mais, desce dois, desce mais. Esse tipo de coisa, porque cerveja aqui é maravilhoso, isso aí eu não tenho nada a reclamar, mas me faz falta esse acompanhamento. Porque aqui em Berlim tem bastante brasileiro. Quando eu quero fazer muita coisa, eu me enfio na roda de feijoada, eu vou no samba, eu encontro esse povo, entendeu? Então, de fato, eu não tenho muitas saudades, assim, mas outra coisa, por exemplo, de almoçar na casa dos meus irmãos de domingo, assim, isso é uma coisa que dá saudade também. Sim, aquela coisa de família, né? Aquela feijoada sob o sol de 35 graus lá fora, que o gringo nenhum entende como é que nem chimarrão na praia, no forno. Os caras não entendem, né? Aqui alemão não entende como é que a gente come uma feijoada num domingo de que tá 36 graus lá fora. A gente come a feijoada, dá uma deitadinha no sofá e é isso. É verdade, essas coisas, é isso que é a espontaneidade. Eu acho que você estaria frita aqui na Holanda, porque ainda em Berlim, eu vi que Berlim é muito mais espontânea. A cidade de Berlim é muito mais espontânea que na Holanda. A Holanda tem regra para tudo, não existe esse negócio de... Ali tem aquelas praças em Berlim onde joga ping-pong, onde, sabe, o pessoal compra no Spat, não sei, Spatkauf, né? Spatkauf. Compra uma cervejinha lá, abre ali, toma e depois dá para o homeless, uma pessoa em situação de rua, a garrafinha, aquelas coisas assim. Na verdade, um monte de gente passa e pega, né? Não só o homeless, mas se você está andando na rua e tem uma sacola e está voltando para casa, pega a garrafa e leva, sabe? Dinheiro, às vezes a pessoa está sem dinheiro, sabe? E tá aí com um orçamento no mês apertado, por que não? Isso não é vergonha, não. Mas isso é bacana de Berlim. Isso eu gostei muito. Mas isso eu gostei muito, assim, de... A Holanda é um país muito organizado e todas as cidades são bem organizadas. Então, ela perde a espontaneidade. É verdade. E em Berlim eu senti uma coisa meio que deve ter uma regra aí, mas o pessoal não dá tanta... Tem uma organização, mas é que Berlim é muito, muito, como fala, ela gosta de transgredir.
Então, assim, a polícia fala não pode, a galera vai lá e faz, entendeu? Assim, que é para mesmo esse ar transgressor, meio punk, assim, que é um resquício do punk, né? Eu acho. Então, Berlim ainda adoro. Tem muito disso ainda, da galera transgressora que, não pode, então vamos fazer. Basta você ver a galera Berlim tão cool. Eu detesto a palavra cool, mas tem coisas que são cool. Fazer o quê? É o cu da cobra, que nem fala, o cu da cobra. Mas eu posso falar da sua tatuagem ou melhor não? Pode falar. Gente, essa menina tem uma tatuagem, vocês não vão acreditar. A primeira vez que eu vi uma foto dela remando no barquinho lá naquele seu... A tatuagem é... Tadá, 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 em cada perna, né? Teu cu! É uma perna só. Eu tenho teu cu na perna, mais ou menos assim, aqui, ó. Gente, teu cu. Uma pessoa que tem teu cu na perna, meu bem, olha, não é para qualquer um. Não é. É muito legal porque assim, o alemão não entende, né? Sim, claro. O alemão, mas mesmo gringo não entende. Não é questão. Porque se alguém for perguntar, você vai ter que falar, né? Agora, mas é uma coisa, é um statement essa sua tatuagem. É uma coisa assim, tipo assim, que nem aquele livro, né? Esse livro aqui, por exemplo, né? Que eu não sei para que eu comprei esse livro, porque eu já faço isso. A sutil arte de não ligar o foda-se. Gente, eu nem sei porque eu comprei esse livro, é só para... Às vezes eu ponho assim, eu estou num lugar assim, se eu estou fazendo uma coisa, transgredindo, eu ponho assim, que ele fica essa velha louca de cabelo branco. Porque assim, quando eu vou para o Brasil, o padrão do brasileiro classe média aqui, o cidadão de bem, né? Vamos falar assim. Eu estou andando na rua, eles olham para mim assim com uma cara de essa menina toda tatuada, sapatão. E aí ele já olha aquele teu cu na minha perna, assim, ele já faz, deixa eu virar para lá, não quero graça para lá. Tem medo. É exatamente isso. Agora, aqui ninguém sabe de nada, ninguém sabe o que é, e se pergunta eu falo, que na verdade foi uma homenagem à minha mãe, né? Minha mãe falava muito isso. Ai, pois é, você contou na festa do Renato Lopes, lá no rooftop, né, da sua mãe, né? Eu falei, puxa vida, que incrível sua mãe. Ninguém acredita seu primo também, adorei seu primo. Então, ele é meu primo Roberto. Olha, se quer falar alguma coisa, pessoal, eu não gosto muito de fazer propaganda, mas eu tenho que fazer. Assina o canal, né? Que fala, subscribe, né? Inscreve no canal. Dá like, dá dislike, escreve aí, e o canal tem que crescer, essas coisas, né? Eu vou melhorar. A torre é maravilhosa, e aí ela consegue juntar pessoas de vários países, e as histórias são incríveis. Eu vejo todos, eu amo, e eu sou fã mesmo. Não estou puxando sardinha, não, estou falando porque eu gosto. São temas que... E o Pode na Gringa também. Eu ainda tenho que coordenar mais o meu tempo, porque... para ver, né, os pods também. Eu vi é difícil de guardar os nomes das pessoas, né? Agora, o último que eu vi foi aleatoriamente que eu mostrei para o meu filho, né? Mas meu filho, o português dele é bom, mas ele não tem muita paciência para isso. Daquela moça que trabalha na embaixada. Marie. Marie da embaixada, mas que também já fez milhões de coisas. Também música, Marie é maravilhosa. Então... A ideia o Pod na Gringa, ele só... assim, o único intuito do Pod na Gringa, né? Eu e minha equipe, assim, conversar ao vivo mesmo com brasileiros, com pessoas que saíram do Brasil, não só aqui em Berlim. Eu estou falando com muita gente de Berlim, porque eu estou aqui, mas a ideia é conseguir viajar para alguns lugares da Europa e conversar com brasileiros que queiram, num momento muito em breve, e eu quero que a história de vida dessas pessoas seja inspiradora para outras pessoas que queiram traçar a sua vida, e eu vejo que muita gente do Brasil assiste, sim, o Pod na Gringa, eu vejo nos analytics do canal ali, e eu fico feliz, eu quero que cresça, sim, para atingir o maior número de pessoas possíveis, e quem tiver... pela Europa, querendo contar a sua história, é só entrar em contato no Pod na Gringa que a gente vai marcar e a gente vai comer tomatinhos, tomar um negocinho. Eu vou fazer bastante lobby, fazer bastante propaganda, porque eu sou promotor de tudo que eu amo, em todos os sentidos, eu assino embaixo. E assinar embaixo, para mim, é falar, promover, tudo que é verdadeiro, tudo que vem da alma, tudo que vem daquele drive da gente, sabe? Daquela coisa de mostrar para o mundo. É uma coisa, assim, importante para mim. Para mim é super importante. Então, Pod na Gringa, para mim, é super importante também.
É outro formato do que do que a torre, é um formato, parece um boteco mesmo. Eu quero que as pessoas se sintam num botequinho conversando comigo. Eu vi, você serve vinho lá, né, pessoal? O que a pessoa quiser. A pessoa quiser beber água, vai ser água. Se ela quiser beber vinho, vai ser vinho. Sim, vinho, eu água, sempre pergunto antes. Eu pergunto o que ela quer e o que ela quer comer. E a fostruda. Se ela quiser, eu faço também, não tem problema, eu sei cozinhar. Não, aí... bacana sim. É que Berlim também tem... é que eu moro fora de um centro, né? Eu moro em Leiden. Também bastante brasileiros, mas não é esse a diferença entre nós, né? É que eu tenho vários amigos separados. Na Austrália, eu tenho amigos no... mas eu acho a torre maravilhosa, o formato que você tem. Eu tenho na África do Sul, eu tenho Estados Unidos, tem vários. Não sei quem eu vou começar, pelo amor de Deus. Eu tenho uma lista dos Estados Unidos, meu Deus. Em Berlim... Começa por uma pessoa. Não, engraçado que em Berlim eu tenho outros mais amigos de infância que você, né, em Berlim, mas é que eu acho que você tá assim, a gente tá numa mesma vibe, ou eu tô na sua vibe, eu não sei qual que é. A gente tá na mesma onda que falam, né? Let's go, ele fala assim, na curva da onda. E aí, na mesma a gente continua lá no Pode Na Gringo, nosso papo. A gente vai continuar lá, logo mais vai ter Bebete no Pode. Passar um pozinho, no tirar o luto da cara. Pode ser online, pode ser ao vivo, não importa. Queremos uma mulher bicha ainda. Não. Então tá, pessoal, muito obrigada por ter assistido a Vivi, super vale a pena. E se quiserem dicas, vão lá no Pode Na Gringa. Eu vou botar depois na descrição aqui o link do podcast dela, tá? Vou botar o link aqui embaixo, e aí vocês vão poder ir para lá, ir para cá, passear por aí e ver as experiências dessas pessoas bacanérrimas como ela, que saíram do Brasil varonil e foram desbravar novos horizontes. Entendeu? Se quiser dica, só escrever lá que eu respondo pessoa para dica, ela aqui, né? Não é para ele, é do outro lado. Ai, meu Deus, esse negócio. Mirror. Ok, Vivi, muito obrigada. Passou um pouquinho, não faz mal. É assim mesmo. E eu vou te desejar uma super boa tarde. E, gente, obrigada. E outra hora a gente fala mais, conversa mais. A gente fofoca por aí no nosso WhatsApp. Beijos, viu? Beijo. Namastê. Namastê. Tchau, tchau. Tchau. Beach Berlim. Linda garota de Berlim. Bye, bye. Auf Wiedersehen.